Um estudo realizado por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas e da USP mostra que a cada 10 ações judiciais que questionam reajustes nas mensalidades dos planos de saúde coletivos, 6 têm aumento previsto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso em favor do usuário. É uma boa notícia, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho esse dado, essa pesquisa realizada. A gente precisa entender, João, que os planos de saúde têm 2 tipos específicos. O primeiro é aquele plano de saúde que é o plano de saúde particular, aquele plano de saúde privado, aquele plano de saúde familiar, que você faz ali relacionado a isso, o seu plano de saúde pessoal. Nesse caso, os aumentos são regulamentados pela ANS. Existe aquele repasse da inflação, tem toda uma regulamentação. Quando a gente fala de planos de saúde coletivos ou empresariais, aqueles que você faz com o sindicato, com a sua empresa, muitas pessoas acabam se transformam em MEI para poder fazer um plano de saúde que em tese é mais barato. Esses planos de saúde não têm a regulamentação financeira pela ANS. O que isso quer dizer? Que eles podem aumentar o quanto eles acham que vale a pena aumentar naquele contrato. Se você usou muito, ele vai aumentar mais. E aí isso gera um problema sério, porque muitas vezes os aumentos são totalmente malucos, são aumentos muito altos. A lei diz que para um plano de saúde poder fazer esse aumento, ele precisa, na verdade, demonstrar efetivamente esse fluxo. Ou seja, por que eu preciso aumentar tudo isso? Por que eu preciso colocar esse valor? Tem que ter toda uma planilha de negócios para poder demonstrar. E muitas vezes essa situação não existe ou essa planilha é furada. Por conta disso, os aumentos acabam ficando muito altos. 30%, 40%, 50% de aumento em cima de um plano de saúde desse caso. E aí está na cara que existe um erro muito grande. Por conta desse fato, as pessoas procuram os advogados que são especialistas nessa área para que eles possam ingressar com ação para rever os valores que se paga do plano de saúde, o que acaba sendo muito interessante para o consumidor. O que essa pesquisa veio fazer é demonstrar especificamente que as empresas de plano de saúde, que fazem esses planos de saúde coletivos ou empresariais, estão agindo errado, porque de cada 10 processos, 6 a vitória é do consumidor. Ou seja, ele consegue, né? Revisão daquela mensalidade abusiva no caso, porque não tem regulação, né? Exatamente. A mensalidade se torna abusiva, João, porque existe um detalhe muito grande. As pessoas lá do plano de saúde têm todo um cálculo para poder apresentar, para poder fazer esse valor, para justificar o aumento. Só que esse cálculo muitas vezes é furado, essa planilha muitas vezes é furada. Eles não conseguem demonstrar isso. E quando você vai ao judiciário e demonstra efetivamente esses fatos, existe a possibilidade de você não apenas reduzir o valor da mensalidade, mas se você pagou a mais, você ainda pode receber esse valor de volta. Isso é interessante, né? Agora, qual que é o argumento, doutor? Já que não tem um regulamento para aumentar, qual é o argumento que leva ao aumento da mensalidade? É o prazo? Ano a ano a gente tem que fazer uma revisão? Ou isso também, de repente, nem precisaria ter? Na verdade, João, os custos justificam o aumento. Então, a gente sabe que todo ano existe não só a questão da inflação, mas existe também as questões de custos, né? Dos procedimentos, os honorários médicos, os exames que são feitos, a questão da cobertura do plano. Toda hora a gente está tendo algo diferencial, um remédio novo, alguma coisa, um tratamento diferente. Então, isso justifica o aumento, acarretaria o aumento. Mas não nesse valor absurdo. A gente não pode falar em aumento de 30%, 40%, 50% no valor de uma mensalidade, que é desse plano empresarial ou coletivo, simplesmente porque agora a situação é essa e os valores são muito altos. É muito engraçado se a gente reparar o mercado como funciona. Se você for comprar ou adquirir um plano hoje de prestação de serviço, de plano de saúde, para você, que seja um plano pessoal, você vai ver que o valor é muito alto para você e para sua família. Se você, na verdade, vai fazer isso através de uma empresa ou um plano coletivo, você vai ver que a mensalidade fica muito baixa no primeiro ano. Depois, como não tem a regulamentação, essa situação, se você usar muito o plano, vai explodir. E aí o valor da mensalidade vai ficar muito alto. Então, é fato que você pode migrar efetivamente do plano, mudar o plano todo ano, se for o caso. Mas é mais importante do que tudo isso você observar se esse reajuste está fazendo valer. Porque muitas vezes, João, a pessoa abandona o plano de saúde. Muitas vezes a pessoa deixa de usar o plano de saúde. Muitas vezes a pessoa fica com dívidas perante o plano de saúde. E está ali a dívida na verdade, pagando isso quando
poderia ter um resultado diferente relacionado a isso. Ou seja, gente, fica de olho, se tem o plano coletivo, fica em cima, como o doutor falou, e procure sempre ajuda específica se você tem dúvidas, porque é teu direito.